Olá, queridos, graça e paz. É bom podermos estar nos encontrando mais uma vez aqui para esse tempo de culto ao Senhor. É muito bom ainda termos essa oportunidade. Espero que todos possam estar indo bem, na paz do Senhor, passando por esse tempo especial, mas todos confiantes e dependentes do Senhor, nosso Deus. Você que já está chegando até aqui pode sinalizar para nós como está chegando aí a imagem, o áudio. E daqui a alguns minutinhos nós vamos começar a exposição da palavra do nosso Deus. Essa é uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, aqui no estado do Rio de Janeiro. É um tempo em que nós aqui passamos para compartilhar a palavra do nosso Deus. Sempre aos domingos pela manhã e à noite, e também segunda, quarta e sexta-feira. É bom poder estarmos aqui e juntos estarmos formando este exército do Senhor, que pela internet vamos estar alcançando muitas pessoas. Você que está chegando aí pode ir sinalizando para nós, para sabermos como estamos chegando até você. Chegando aqui as pessoas. Ok. Sinalizar aí, Pastor Alain, como é que está chegando a imagem e o áudio. Vamos estar aqui nesse tempo. Vamos estar falando com o nosso Deus. Aguardar o povo de Deus chegar aí. Pastor Alain, ok, obrigado. Ok, dizendo que a imagem e o áudio está ok. Muito bem. Vamos estar aguardando mais um pouco. Que bom que o povo está chegando por aqui. Muito bem. Lembrando a você que às 18 horas, todos os dias, nós temos aqui um tempo que nós paramos onde estamos e erguemos um altar de adoração ao nome do nosso Deus. Temos feito isso e vamos continuar fazendo, perseverando. Põe aí o despertador para tocar. É um tempo que você pode adorar a Deus onde você estiver. E também nosso plantão de 24 horas de adoração, de oração. Cada horário está coberto com um intercessor. Cada horário, o intercessor vai levantar a sua voz para estar clamando ao Senhor. Os pedidos estão ao alcance dos intercessores e esperamos que essa fileira de intercessor possa aumentar, engrossar, para clamarmos ao Senhor. Estamos certos que o Senhor vai ouvir o clamor do nosso coração, vai abençoar a nossa terra, abençoar a nossa nação, também aproveitando esse tempo onde estivermos para dar qualidade a esse tempo. O Senhor está nos ensinando muitas coisas, entre elas como nós estávamos ou andávamos usando mal o tempo, né? E dando pouco tempo para Ele. Agora nós temos que ir parados, nossas casas, a maioria das pessoas, é claro, nem todos, e estamos tendo mais oportunidade de estar com a família, de pensar em Deus,
de ajudar uns aos outros, com palavra de ânimo, não é verdade? E cumprir a nossa atividade. A igreja não está parada, a igreja está em marcha, no mundo inteiro. A igreja não está paralisada, não, porque a igreja tem uma voz, que é a voz profética, ela alcança longe e ela transpõe todas as barreiras e nada pode impedir a voz do Senhor ou obstaculizar a voz do Senhor. Ela vai ecoando mundo afora. E assim nós estamos fazendo aqui agora, muitas igrejas estão fazendo assim, e ficou interessante que as igrejas que estão fazendo culto pela internet, elas estão cruzando os ares, os oceanos, em todos os lugares. A voz de Deus está ecoando em todos os cantos dessa terra. Aleluia. Muito bem, vamos falar com o nosso Deus, vamos orar, para então nós podermos estar compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Amado Pai, querido Deus, nós agradecemos ao Senhor pela bondade, pela misericórdia, pelo Teu amor para conosco. Agradecemos ao Senhor por Jesus Cristo, nosso Salvador. Agradecemos ao Senhor pelas provisões, pela defesa, pelo amparo, ó Deus, pela paz do Senhor. Agradecemos ao Senhor pela presença bendita do Teu Espírito Santo em nós e entre nós, a Tua igreja. Nós te louvamos, nós te adoramos, pedimos a bênção do Senhor para a nossa pátria, para a nação brasileira, para o governo central, o presidente da República, seus ministros, todos os secretários, auxiliares. Pedimos a bênção do Senhor também para o Congresso, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. Pedimos a bênção do Senhor para o Poder Judiciário, representado pelo Supremo Tribunal Federal e por todos os tribunais de todas as instâncias desse país. Que a bênção do Senhor possa estar sobre a nossa nação. Que as pessoas, os líderes, os poder executivo, desde a presidência da República até o prefeito daquela menor cidade, não é? Os governadores de todos os estados, secretários municipais, estaduais, que todo esse batalhão de pessoas que têm responsabilidade, que estão aí para liderar a nossa sociedade, a nação brasileira, que a bênção do Senhor esteja sobre ele, a fim de que eles possam, Deus, agora ser instrumentos, ó Deus, do Senhor para abençoar essa terra. Que o Senhor venha, Santo Deus, falando aos corações, à mente, que todo interesse pessoal fique de lado, mas que haja um espírito de compartilhamento, um espírito público, ó Deus, um espírito de cidadania desprovido de qualquer outro interesse. Toda discórdia caia por terra, todo espírito de divisão caia por terra, que todo espírito, ó Deus, de separação, de contenda, cesse e caia por terra, em nome de Jesus. Que o Senhor venha com a paz do Senhor, que o Senhor mande reforço de anjos. Cremos que o Senhor já tem feito isso para cercar essa nação, para abençoar esta gente. Pedimos a bênção do Senhor sobre cada família, sobre cada brasileiro, cada pessoa, onde estiver. Nesse tempo de incerteza e de temor, que haja uma visitação do Senhor em todo o território nacional, de forma sobrenatural, para que a paz do Senhor toque nos corações e toda voz contrária à paz do Senhor cesse, se cale, e que todas as vozes que estão unânime, em harmonia com a paz do Senhor, se levante nesse Brasil. Nos lares, já está acontecendo isso, nas casas, mesmo sem o povo poder se reunir nos templos, mas que haja adoradores espalhados em templos diferentes, intercessores, clamando pelo Senhor, e que partindo da igreja do Senhor, de maneira sobrenatural, alcance toda a nação. Que haja um espírito de concórdia, um espírito de paz, um espírito de cidadania, de avanço. Ó Deus, oramos porque sabemos que o Senhor é o Deus das nações.
O Senhor é o governo dos governos e que sabemos que não há nenhum outro, ninguém, nada, nenhum governo maior do que o Senhor. Pedimos a bênção do Senhor para esse tempo, quando vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus, que o Senhor vá tocando os corações onde este vídeo chegar, que a palavra do Senhor cumpra o propósito nessas vidas, nesses lares, nessas casas, trazendo edificação para a igreja e trazendo salvação para as pessoas. Oramos agradecidos no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus, Deus é bom. Chegando mais pessoas, chegou também aí a Fernanda e família. Saudação a todos que estão nos acompanhando, pode sinalizar ao chegar. Vamos, queridos, então, compartilhar uma porção da palavra do Senhor. Começamos a compartilhar na segunda-feira sobre tempo de tomar decisão diante de Deus, tomando decisão diante de Deus. E tomamos como texto básico, como um registro, a Números capítulo 13, quando o povo de Deus caminhava do Egito para a Terra Prometida. E ali no capítulo 13, nós vamos ver que Moisés pediu o povo para ir espiar a terra, isto é, a terra de Canaã, porque estava ele saindo do Egito e pelo deserto afora, indo em direção à Terra Prometida. E chegando então um momento em que Moisés enviou espias para fazer o reconhecimento da terra, olhar a terra, 12 homens, representando as 12 tribos, e eles foram lá e olharam a terra, está no capítulo 13 e capítulo 14. Não vou ler o texto para remirmos o tempo, mas você pode estar com sua Bíblia aberta aí, vamos mencionar o texto quando necessário. E aqueles homens foram espiar a terra e voltaram então com um relatório, verso 26 do capítulo 13, que eles vieram a Moisés, né, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, e deram conta a eles e toda a congregação e mostraram a eles o fruto da terra. Foram lá aqueles 12 homens, subiram montes, subiram montanhas, conforme Moisés orientou, foi em lugares estratégicos, como Moisés orientou, em regiões estratégicas, viram como é que era a cidade, quem habitava, como é que eles viviam, e voltaram com o resultado e trouxeram ainda frutos da terra. Então apresentaram a Moisés e todo o povo de Israel o resultado daquela viagem, daquela caravana, daquela incursão ali na terra que seria conquistada por eles. Deus daria aquela terra a eles. Então vieram e trouxeram o resultado. E dos 12, 10 completamente estressados, atemorizados. Havia um espírito de terror, porque eles disseram que a terra era boa, o fruto era bom, mas que eles não iam poder conquistar a terra. Não iam poder conquistar a terra porque lá tinha gigantes, iam ser engolidos pela terra, que eles eram como gafanhotos, diante daqueles homens que eram fortes, altos, diz que eram gigantes. E desses 10, só 2, Josué e Caleb, que se opuseram. Não, a terra é boa. E Caleb disse, se o Senhor nos disse que não vai dar a terra, vai dar a terra. Então, isso aconteceu em Cádiz Barneia, o nome daquele lugar, que assim ficou estabelecido. E estamos então refletindo e compartilhando um pouco sobre o que é Cádiz Barneia, o que seria para nós hoje, qual é o princípio para nossas vidas. Então já vimos que Cádiz Barneia é a situação, as circunstâncias espiritual, uma situação espiritual, um momento espiritual em que temos que tomar decisões diante de Deus, temos que decidir. E aqueles homens foram lá e trouxeram 2 relatórios, um totalmente negativo e outro totalmente positivo, diante do povo,
Moisés, quando a congregação, o povo entrou em crise, foi um terror geral. Josué e Arão pôs o rosto em terra, orou, a glória do Senhor veio sobre a congregação. E assim a história se sucedeu, mas o fim da história é que o povo conquistou aquela terra sim, porque era plano de Deus. Não é um grupo de infiéis ou um relatório negativo que vai impedir que Deus leve adiante o seu plano. Mas o que é importante para a nossa vida hoje, o princípio, é que aquela circunstância foi um momento de decisão. Então nós vimos que todos nós temos um nosso Cádiz Barneia, como estamos vivendo, eu, você na sua casa, o povo brasileiro, e muitas famílias no mundo estão assim, temorizadas, angustiadas, e um tempo que nós temos também que tomar decisões diante de Deus. E vimos então que Cádiz Barneia, nesse momento de decisão, é um momento que nós expomos a nossa fé, é um momento em que nós somos expostos, nós testamos a nossa fé, é a oportunidade de avaliarmos até que ponto nós estamos prontos para avançar, até que ponto nós estamos prontos para continuar confiando nas promessas de Deus. Vimos também que Cádiz Barneia serve como um confronto, é um confronto da nossa fé com uma situação inesperada. Vimos também que Cádiz Barneia é aquele momento de confronto, quando a nossa fé é exposta, quando somos testados, que também nós estamos prontos a um novo momento. Estamos perto do novo momento. Israel, ali em Cádiz Barneia, estava perto do novo momento, porque já estava próximo da terra. E Deus queria cumprir o seu propósito ali na vida daquele povo, a sua palavra, o seu propósito. Então, hoje queremos continuar essa palavra, essa ministração, com uma pergunta agora. Quais são os sinais positivos para uma decisão correta diante de Deus, quando nos encontramos em situações como encontraram-se os nossos irmãos do passado? Quando nos encontramos nesse Cádiz Barneia, quais são os sinais? O que sinaliza para que possamos tomar a decisão correta diante de Deus? Primeiramente, meus amados, o primeiro sinal importante, guarde isso no seu coração, é que nós precisamos nos mobilizar, nos movimentar pelo que Deus diz, pelas promessas de Deus. Ali naquele momento, aqueles 12 homens que representavam todo Israel, as 12 tribos de Israel, eles tiveram que tomar uma decisão e agir diante da palavra de Deus. A palavra de Deus disse que eles iam receber a terra, Deus ia entregar a terra. E nós hoje estamos aqui e já conhecemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada aqui. Você conhece essa palavra? Aqui nós temos Deus falando conosco sobre o que Ele espera de nós, o que Ele tem para nós. E o que está aqui se aplica na igreja em geral e na nossa vida em particular. Se aplica no Cádiz Barneia da igreja como um grupo, o corpo de Cristo, e se aplica também no Cádiz Barneia de um indivíduo, de uma família, na minha vida e na sua vida. Então, o sinal, a evidência positiva é agir conforme a palavra de Deus. E naquele momento ali, o que aconteceu? A maioria não agiu conforme a palavra de Deus. Diz lá que Deus enviou os homens para que fossem ali espiar a terra, né? E para que eles fizessem alguma coisa, dessem um passo de fé. E na verdade, o texto vai dizer que Moisés falou assim, suba o monte, deu detalhes, suba o monte, tal, desce, vai em região tal. E eles, a maioria, 100%, deu o primeiro passo, de ir lá na terra. Mas a minoria que estava em condições de seguir, porque os outros 10 deu esse passo de fé de olhar e voltou e disse que eu não quero continuar.
E é assim que acontece muitas vezes conosco. Sabemos uma coisa que Deus quer de nós, a gente vai, aí nós olhamos com esses olhos naturais os obstáculos, aí nós recuamos e ficamos com medo. Isto é, abandonamos a palavra de Deus. Terra ali, a terra era a bênção. E nós temos, cada um tem sua promessa, e a igreja do Senhor Jesus Cristo tem a sua promessa como um todo, que é de conquistar esse mundo, para ao final ser levada aos céus. Mas o fato é que eles tinham ali um propósito, que era entrar na terra. Você tem um propósito. Não sei qual a fase da sua vida que você está, alguns filhos na fé até eu sei. Qual é o projeto que mais lhe move, como está a sua vida pessoal, a sua vida familiar, o que você está a ponto de concretizar, o que você está sonhando, mas temos propósito. E propósitos, evidentemente, ligados à palavra de Deus. Então a terra ali era, a bênção ali era a terra dele, e nós cada um temos os nossos propósitos. Mas o que fazemos quando temos os nossos propósitos, nossa caminhada? Nos mobilizamos. E qual o referencial para a mobilização? É a promessa de Deus, as promessas de Deus. É o que Deus fala. E hoje estamos passando como num teste que eu acho que nunca passamos, coletivamente e individualmente. Ninguém está de fora. De tomarmos a decisão para sabermos debaixo de que palavra nós vamos agir. Para saber debaixo de que palavra nós vamos caminhar. Tem gente aí que está apavorada, aterrorizada pelo que está vendo na mídia. Eu até aconselho, não veja a mídia muito. Porque aterroriza. Um fala uma coisa, outro fala outra, um diz A, outro diz B. E as pessoas estão angustiadas, estão preocupadas, que elas querem saber o que vão fazer em função das palavras que estão ouvindo, das imagens que estão vendo. Aqueles homens foram lá e eles viram imagens de gigantes, ficaram apavorados. E tem gente hoje que está assim. Então nós estamos hoje debaixo desse desafio e precisamos tomar uma decisão. Por isso que o tema é decidir, tomando decisão diante de Deus. E tomar a decisão diante de Deus é escolher pela palavra de Deus ou escolher contra a palavra de Deus. É assim que é. E você vê, meus queridos, que a minoria decidiu conforme a palavra de Deus. A ansiosidade, incredulidade atacou, a ansiosidade foi demais, atacou os corações, a incredulidade atacou aqueles corações. Esses 10 e toda aquela congregação que depois chorou, murmurou, a multidão é muito mais facilmente contaminada pela má notícia do que pela boa notícia. Diz o texto que a multidão chorou, planteou ali, entrou em crise, porque não tiveram a sabedoria de se apegar à palavra de Deus, de agir conforme a palavra de Deus. Às vezes ficamos muito preocupados com o imediatismo, né? Mas nós precisamos aprender algumas coisas assim, que quando nós agimos pela promessa, pelas palavras de Deus, nós nos submetemos a um processo. Não é clicou, estalou o dedo e aconteceu, não é assim. Agimos por um processo. Esse processo, meus queridos, prestem atenção, tem tudo a ver conosco hoje. Ele é um processo de maturidade. Esse tempo, esse momento que estamos vivendo, que Deus está propiciando, é Deus que está propiciando esse tempo, está permitindo, ele é tão importante para nós, porque é um tempo em que os filhos de Deus verdadeiro, eles vão ter que dizer, eles vão ter que agir
eles vão ter que se comportar, vão ter que falar. E nesse agir, nesse falar, nesse comportamento, eles vão expressar se estão agindo conforme a palavra de Deus ou não. E esse tempo é tão importante que é um tempo que está exigindo homens e mulheres, meninos e meninas, jovens, maduros espiritualmente. E quem não estava quem estava na imaturidade, agora tem um tempo, uma oportunidade para adquirir maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Deus, como já me referi, sempre quando falo sobre essa caminhada do povo, do Egito para Canaã, eu sempre digo que eles estavam numa escola de fé, que eles iam cada vez que ia chegando até Canaã, eles mudavam de nível e ia tendo um grau de dificuldade. E outro nível era o conserto de um lado, de uma faceta do caráter do povo. E Deus estava querendo, acima de tudo, um povo maduro, porque ele entregar uma terra que manda leite e mel. Deus queria uma nação madura. Dessa nação nasceria Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Então, quando nós decidimos diante de Deus, com base nas promessas, nós temos que entender que estamos num processo. E esse processo vai trabalhar a nossa maturidade. Sim, maturidade. Esse processo também vai trabalhar a preparação para adentrarmos em novas frentes. Ou você, meu querido, que me assiste esse vídeo, ou você tem alguma dúvida que passar dessa pandemia, o tempo que virá não será um tempo totalmente diferente do que nós víamos caminhando? Nós todos seremos diferentes. Então, esse momento de impasse, esse momento em que precisamos nos posicionar, decidir diante de Deus, é um tempo de preparação para adentrarmos em novas frentes. E eu quero complementar essa afirmação, que o Filho de Deus adentrar em novas frentes quer dizer cumprir o propósito, o plano de Deus para a sua vida, meu amado. É isso. Você não está solto aí, na sua vida. Se alguém viveu até aqui, principalmente um filho de Deus, pensando que estava solto, não, você é parte da família de Deus. E Deus está controlando a sua vida. E Ele patrocina, Ele permite certos acontecimentos desagradáveis e muito desagradáveis. E eu diria terrivelmente desagradáveis. Porque Ele tem planos, Deus tem propósito. E Ele quer que eu e você, nós sejamos filhos amadurecidos para a nova fase que tem aí em frente. Fase de bênção. Mas precisamos estar amadurecidos. Amém, queridos? Então, observe então que este agir, esta mobilização, como me referi, Deus falou para ele, vocês vão, subam montanha. Façam alguma coisa. Subir montanha quer dizer, eu tirando ilustrativamente essa afirmação de Moisés, quando ele diz para o povo subir as montanhas e depois descer os vales, em lugares estratégicos, eu tiro como ilustração para um princípio espiritual que é importante, está na Bíblia toda. É o princípio de nós fazermos alguma coisa, esforçar, fazer a nossa parte. E olha, eu faço a seguinte leitura. Deus está dizendo para o seu povo e para o mundo todo, pare. Pare. Acordem. Acordem. E a Igreja de Cristo vai parar, não é para parar e ficar descansando. E agora nesse tempo que estamos nessa quarentena, ficar o dia todo na televisão e na internet, não é para isso não. É para fazer alguma coisa.
mesmo que seja alguma coisa que julguemos muito simples, mas fazer alguma coisa que expresse a nossa fé, para que o Senhor continue levando o seu plano adiante, através de quem? De você, da sua família, do seu negócio, da sua profissão, dos seus dons e talentos, através de mim também. Esse é o propósito. Um esforço de nossa parte. Pois bem, assim os homens fizeram, não é? Porque às vezes a gente pensa que as coisas vão acontecer automaticamente na vida espiritual. Não, eu falei que andar debaixo da palavra é estar submetido a um processo de maturidade. Então, essa mobilização pelas promessas, esse andar pelas promessas, esse andar pela palavra é um processo de fomento da nossa fé. Sim, nós todos fomos agora empurrados por esse nosso Cades Barneia, que é um tempo de estarmos decidindo a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos diante de Deus. Nós somos instados a rever a nossa fé. E Deus está, pela sua ação, pelo seu Espírito, fomentando a nossa fé. Uma fé. Mas você pergunta assim, mas pastor, para que a nossa fé? Queridos, presta atenção. Esse tempo que estamos aqui vivendo, e logo que se vem adiante, é um tempo que nós temos que estar preparados para ver a grandeza de Deus. Já vimos até aqui como o povo já tinha visto, esse povo já tinha visto, mais do que eu e você. Essa caminhada toda que eles fizeram, eles viram maravilhas de Deus, desde quando saíram do Egito. Mas eles teriam que ver ainda a grandeza de Deus, sendo completada na vida deles. Eu creio que esse tempo aí que estamos à nossa frente é um tempo que nós vamos ter que estar sendo preparados agora para ver a grandeza de Deus. E para ver essa grandeza de Deus, nós temos que ter uma ideia, pela fé, do que Deus vai fazer neste mundo, na nossa casa, na nossa vida pessoal, na vida da igreja, na vida da sua família, na sua vida mesmo. Então, a mobilização pelas promessas é um processo também de fomento da fé. Quem que não está articulando a sua fé? Quem não está agora praticando a fé? Isso é, quem agora não está olhando mais para Deus? Quem agora não está mais falando das coisas de Deus? A maioria está com sua expectativa em Deus. Esse é o tempo, então, de fomento da nossa fé. Mas também esse andar, decidir pelas promessas e agir pelas promessas é um processo de, presta atenção, de adaptação da nossa visão. Adaptação da nossa visão. Veja você que daqueles 12 que foram lá espiar a terra, os 12 viram a mesma coisa. Mas 10 vieram com um relatório de derrota. Estamos mortos aqui. Vamos ser trissudados, vamos ser liquidados, trucidados, liquidados. É a visão. Porque os outros dois, minoria, falaram assim, gente, o Senhor nos deu essa terra, nos deu esses homens. Nós vamos mastigar, nós vamos destruir esses gigantes. Bom, se eu estivesse lá olhando esses dois grupos, eu dizia assim, pô, esses dois, Josué e Caleb, eles são maluquinhos. Eu ia até, talvez, quem sabe, concordar com os 10. Porque a visão deles era a visão que precisava ser adaptada à visão de Deus. Deus não estava vendo gigantes na terra, Deus estava querendo ver o coração dos seus filhos. Como estava o coração dos seus filhos. Como estava o nível de fé deles. Então, eles tinham a visão do homem comum.
Foi lá. E é um tempo que Deus falou assim, não, vocês vão aprender a adaptar a visão. Porque quando eles chegariam na terra, eles têm que limpar aquela terra de tudo quanto é tipo de bruxaria, de cultos contrário a Jeová, a Yahvé. E aquela que era a grande guerra. Talvez seja a nossa guerra hoje no Brasil. É. Talvez seja essa a nossa guerra hoje do Brasil. Para conquistar essa nação. Para Cristo, para o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Essa nação tem que voltar-se para Deus, cultuar a um único Deus. A igreja está aqui para fazer isso. Levar essa nação a ser uma nação verdadeiramente de Deus. Então, a adaptação da visão para as coisas conforme Deus as via. Ter a visão de Deus. É preciso nós nos acostumarmos a ver as coisas segundo a perspectiva de Deus. Não segundo a nossa perspectiva. Talvez você que está me ouvindo agora nesse vídeo, que ainda não teve uma decisão diante de Deus. A principal decisão, a primeira, receber Jesus Cristo no seu coração. Você ainda não tomou essa decisão. Talvez, sabe por quê? A maneira como você vê as coisas. Eu sempre vejo as coisas que são favoráveis a mim. Geralmente as pessoas sempre veem as coisas da maneira que elas sejam favorecidas. Mas vamos olhar, dar um exemplo de ver as coisas conforme Deus vê. Deus diz na sua palavra assim, todos pecaram. E afastados foram da presença de Deus, perderam a comunhão com Deus. Todos nascidos de Adão. Todos quer dizer eu, você, todo mundo. Mas o Senhor diz o seguinte, que todos pecaram, mas que a todos quantos receberam Jesus Cristo, Ele deu o poder dessas pessoas que receberam Jesus Cristo serem feitas filhos de Deus. É assim que Deus vê. Não adianta dizer assim, eu discordo disso. Não adianta, porque é como Deus fala. É como Deus quer. Foi o que aconteceu com o nosso pai Adão. E nós herdamos dele essa condição. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas estão assim, achando que está tudo bem com o Senhor. Algumas acham, eu já sou filha de Deus. Não. Esse tempo que você está vivendo, chamado hoje, essa data de hoje, é o seu Cades Barneia espiritual. Quando você que não tem Jesus está sendo convidado a tomar uma decisão, a ver as coisas conforme Deus vê, a acreditar naquilo que Deus fala na sua palavra e andar e viver conforme Deus quer. E como você pode fazer isso? Recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. O relato bíblico, depois você pode ler, em Números capítulo 14 em diante, que pela oração de Moisés, olha só que coisa forte, pela oração de Moisés, pela intercessão de Moisés, Deus perdoou o povo. Mas disse, olha, desses aí, só entra na terra Josué e Caleb, e abaixo de 20 anos. Sabe por quê? Eles não creram na palavra de Deus. Se recusaram a ver as coisas conforme Deus vê. Eu apelo ao seu coração. Você que ainda não tomou uma decisão
que hoje você tome a decisão de receber Jesus no seu coração. Para que, passada essa fase, para daqui para diante, você caminhe com o Senhor. Não há esperança para a humanidade fora de Deus. E se você crê em Deus, amém. Mas para você chegar a Deus é por Jesus Cristo, o seu Filho, que veio ao mundo e morreu por nós. Aqueles dois, Josué e Caleb, uma pequena parte do povo chegou, caminhou e foi para a terra. Meu querido, andar, viver conforme a palavra de Deus, as promessas, é um processo estratégico de Deus. Eu concluo aqui. É um processo de Deus para que tudo vá bem. É uma arma estratégica de Deus para que tudo vá bem na sua vida, na nossa vida. Era isso que Deus estava fazendo com aquele povo ali. Fosse um povo amadurecido, um povo preparado, estrategicamente seu caráter, sua fé, seu coração, seus princípios e valores, as suas crenças e a sua prática religiosa e estar em afinidade, entrosada, em harmonia com a palavra de Deus. Esse povo seria um povo vitorioso. E esse princípio é para a nossa vida pessoal. Nas crises, nas lutas, nas batalhas, Deus, Ele nos prepara, mas nos coloca em situações como esta, que é o nosso Cades Barneia, tomar decisão diante de Deus. E a primeira sinalização, o primeiro fator positivo é decidir conforme a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que você hoje reflita sobre isso. Você que é o meu filho na fé, minha filha na fé, ou você que é um crente de outra igreja, vamos refletir sobre isso. Entender que às vezes mesmo como filho de Deus, como todos ali eram, às vezes estamos decidindo fora da palavra, fora do querer de Deus. Entramos em crise, é assim mesmo, quando fugimos da orientação de Deus, tudo é crise, é temor. Que possamos hoje tomar essa decisão de, nesse tempo que é o nosso Cades Barneia, decidir conforme a palavra de Deus, não conforme TV, mídia, A ou B, conforme a palavra de Deus. E permitir que nesse tempo Ele fomente a nossa fé, nos faça filhos mais amadurecidos para a glória dele mesmo. E você que não fez uma decisão ao lado de Jesus Cristo, eu convido você agora, aí onde você está, tomar essa decisão. Receba Jesus no seu coração. Diga assim, Senhor Jesus. Diga assim, Senhor Jesus, eu abro o meu coração para o Senhor. Eu reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus, a minha vida está nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, da maneira como eu via vivendo, sem dar atenção à tua palavra. Senhor Jesus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, mesmo nesse momento difícil de crise, com a certeza de que o Senhor vai me guardar, o Senhor vai me salvar, mas também com a certeza de que eu terei uma vida na eternidade com o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Vou orar por você que está assistindo esse vídeo. Se você puder, incline sua cabeça aí, vamos estar falando com o nosso Deus. Amado Pai, querido Deus, obrigado, Santo Deus,
porque temos nesse tempo, nesse dia de hoje, essa oportunidade de decidirmos a crescer na nossa fé, de decidirmos a sermos filhos mais maduros, de decidirmos também atentarmos mais para a Tua Palavra. Oportunidade que temos de rever como temos, às vezes, decidido e caminhado sem obedecer a Tua Palavra, sem acreditar na Tua santa e bendita Palavra. Abençoa, Pai, cada pessoa que tem assistido esse vídeo. E eu coloco diante do Senhor a vida de cada um deles. Cada um. Cada família. Coloco diante do Senhor a vida dessas pessoas que têm hoje tomado a decisão de receber Jesus na sua vida. Tomado a decisão de viver, de caminhar segundo a vontade do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, aqueça esses corações e que eles possam ter uma caminhada de fé brilhante com Jesus Cristo. Oramos agradecidos. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aonde você estiver, diga assim, glória a Deus. Onde você estiver, aí na sua casa. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Ele cuida de cada um de nós. Você, se fez uma decisão ao lado de Jesus, você pode fazer um contato conosco, se quiser. Nós vamos estar orando por você. Pode ser no Facebook mesmo, na mensagem lá. Você pode também procurar uma pessoa que já é crente, crente de verdade, e você pode falar da sua decisão, e você pode procurar uma igreja, quem sabe mais próximo da sua casa, ou procurar a nossa igreja também, mas que você agora se aproxime do povo de Deus, para ir se instruindo, para ser esclarecido, para ser orientado na sua caminhada de fé. Que Deus abençoe a todos, que possamos ter um final de noite muito abençoado, também que possamos ter uma quinta-feira abençoada, sexta, sábado, domingo. Lembrando só você que na sexta-feira, às 20 horas, vamos ter esse encontro por aqui mais uma vez. Relembro a você que estamos à disposição, estamos plantão permanente aqui, precisando falar conosco, estaremos aqui pronto a conversar com vocês, claro que via internet, né, WhatsApp ou mesmo telefone. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Amém.